vitaminas e sais minerais que você está ingerindo por uma quantidade pequena de calorias. Eu ia perguntar, o pessoal tinha me ensinado a comer fruta, legume e comida. É errado? Nessa ordem? Nessa Nós ordem. começamos com a fruta. Eu não vejo porquê. Aliás, Então, não eu tem sou nada a ver. suspeito, porque, por exemplo, numa salada eu gosto de pedaços de manga, eu gosto de uma série de coisas, assim, numa salada. Às vezes um arrozinho com feijão, feito com louro dá um sabor todo especial, umas rodelinhas de banana, uns pedacinhos de tomate. Mas o conflito da fruta com a verdura. Não me preocuparia nem um pouquinho com isso. É a mesma coisa que eu estava me preocupando com as formigas, enquanto que a manada de elefantes está passando. É essa a realidade. A gente está se preocupando muito, a gente se concentrou na senhora White muito num ponto que é muito interessante, mas é para você que já está dentro de um esquema. Hoje a gente está totalmente fora desse esquema. Logicamente que se você tiver e comer essas coisas e sentir logicamente, certamente, melhor dizendo, para a maioria das pessoas, uma salada de alface, tá? Que você misture maçã ou uma fruta, uma verdura fresca com uma fruta fresca, muito provavelmente não vai combinar. Mas são coisas que você aprende naturalmente. Por outro lado, se essa salada de alface fosse feita com frutas já não frescas, como passas, que são frutas que foram ressecadas, dificilmente vai acontecer. Então depende, esse conflito você pode ir aprendendo, mas é para quem já está num nível superior. Entende? Antes de chegar nesse nível superior, principalmente eu tenho que tirar gordura e a proteína, basicamente, e excesso da minha alimentação. Queria fazer outra pergunta a meu respeito. Eu não como nada de açúcar. Né? Sempre eu digo, o açúcar que eu preciso está nas frutas, está na alimentação, né, adequada. Sabe quanto... Não, está certíssimo, não tem necessidade açúcar, nenhuma. não. Tá ótimo. E não tenho, né, minha saúde, graças a Deus, não sei se é perfeito, não tenho... Parabéns. Sempre eu digo, né, se Deus tivesse criado açúcar para nós ingerirmos, ele... É um bom pensamento, né? Teria colocado nas árvores barras de açúcar, né? Então, acho que está na alimentação. Latas de óleo. Que você precisa. Imagina uma árvore crescendo com lata de óleo no lugar. E por falar em óleo, o azeite de oliva. Não é bom. Gordura pura, suco de gordura. Sim, o conflito... Agora você pode pegar a azeitona. Vamos lá. Sim, porque existe um conflito. Você já falou isso para mim. Exatamente. Na senhora White você tem uma passagem em inglês que fala perfeitamente isso. Ela fala: você deve usar. Ela fala para você usar de forma muito cuidadosa as castanhas, né? Que o bom da castanha, uma coisa boa da castanha, é a gordura que tem dentro dela, que seria a gordura monossaturada que existe tanto na castanha quanto na azeitona. Então, se ela fala para você usar esse alimento em quantidade restrita, moderada, imagina o suco dele, porque a castanha é a castanha, a azeitona é a azeitona, são alimentos que contêm fibra, contêm carboidrato, contêm proteína, contêm vitaminas, sais minerais. O suco disso é só gordura. Então você tira a qualidade do alimento, desequilibra ele completamente e só usa a gordura monossaturada, certamente contida na castanha e contida nos alimentos de origem vegetal e na azeitona, é muito melhor para o uso do corpo quando ela vem em pequena quantidade. Agora a indústria pegou e fez o quê? Vou pegar e vou ganhar dinheiro fazendo o quê? Pegando a azeitona, tirando todas as propriedades dela e só ficando com a gordura monossaturada e oferecendo em quantidade absurda. Sim, mas em português está escrito... Parciminosamente, um termo assim. Não, mas o texto da irmã fala assim, tá mal que o azeite... Não, como é que está em português? Essa passagem que eu tenho, doutora Daiane, não fala especificamente do azeite, fala de fat in it, ou seja, a gordura que está dentro. Sim, na tradução veio errado. Dá para a gente uma ideia diferente. Isso tem que tomar cuidado. O azeite é bom para a saúde, em português. Principalmente Mas aí no original não é isso. Não é. Isso tem que ficar claro. Aí você vai dizer assim, mas poxa, mas está comprovado cientificamente que o azeite é bom. É a dieta do Mediterrâneo. Vamos lá. No Mediterrâneo a gente tem hoje aqueles países que estão hoje pedindo com um pinico na mão, né? Itália, Grécia,
Espanha, Portugal, são aqueles ali na região do Mediterrâneo. Por serem os países mais pobres, o que tem? Essa população, principalmente da Grécia, ela usa mais da própria o meio de transporte, né? Perninha, ou seja, são mais pobres, né? Vão para o trabalho a pé ou alguma coisa assim, ou vão de bicicleta, trabalham muito dentro da agricultura, ou seja, usam muito de atividade física. Em segundo lugar, são os maiores consumidores de toda a Europa de frutas e legumes e verduras. Aí, isso, até então, eu vou deixar quem rico com essa informação? O feirante. Vou distribuir, né? Vou distribuir a grana pelos feirantes de todo mundo. Mas se eu achar que isso é o vinho, mas se eu achar que isso é o azeite, quem vai ficar rico agora? Então não há uma correlação, é impossível você fazer uma correlação de que os benefícios cardiovasculares, seja quais forem, dessa população, estão relacionados com o azeite ou estão relacionados com o vinho. Mas é o jeito que eu tenho para ganhar dinheiro. Então esses estudos que proporcionam, são estudos que são investimentos pesados desse tipo de indústria em cima. É que nem a indústria do leite e dos seus derivados. Mas no nosso caso, é que está escrito nos livros da Ellen White em português, o azeite é bom para a saúde. E como é que está em inglês? A passagem que eu tenho, como eu lhe falei, ele não está falando ela não está falando de azeite, ela está falando que esses alimentos devem ser usados, as castanhas, nuts, devem ser usadas de forma leve, de forma limitada, justamente devido à gordura contida nele. No regime alimentar. Então, de forma que é muito fácil você entender qual é o azeite bom. O azeite bom é aquele pré-prensado, virgem, não sei o que, extra virgem. Não, azeite bom é aquele que você vai conseguir botar dentro de um copo d'água e ele vai se dissolver. Não vai ter nenhum. Porque o seu corpo é feito de água. Então, quer dizer, quando a gordura entra em contato com a água, o que acontece? Ela não se combina. Existem elementos hidrossolúveis e elementos lipossolúveis. Uma vez no Hospital São Lucas, eu estava almoçando você, o Dr. Getro e eu. E aí você falou, os pastores que traduziram como azeite. Em inglês é azeitona, não é o azeite, né? Isso que você falou, eu achei bem importante. Então, eles traduziram mal. Castanha, bom, mas castanha tem muita gordura, porque a senhora White, inclusive, sem a sabedoria dos homens, falou, né? Da mesma forma, a azeitona. Não vou comer? Não vai, mas você sabe que você não vai comer em quantidade muito grande, a menos que você queira. Porque eu conheço adventista que toma azeite puro. Porque é bom para a saúde. Já vi um negócio na internet, me mandaram, que faz bem para os ossos. Isso é tudo engano. Doutor, o consumo da soja é uma transição do vegetarianismo dentro da igreja adventista. Igreja adventista consome muito queijo. E então a gente está trocando. Ficou bem claro que a senhora White. Não, isso aí é perfeito, muito claro. Agora o uso da soja é também muito consumido. Tudo que. Eu vou explicar por quê. Por quê? É o único alimento de origem vegetal que parece com a minha carne, em termos de composição. É o equívoco, a gente já viu. Não é necessário botar mais metal no meu carro. O que é necessário é botar gasolina no tanque. Entende? Então esse conceito tornou a soja, a carne, toda a leguminosa que a soja está dentro, ou seja, o feijão fradinho, a lentilha, a ervilha, a vagem, todos esses são carnes praticamente. São leguminosas, são muito fortes em proteínas básicas, entende? Mas tem que entender, não é uma ideia evolucionista contra uma ideia criacionista. Deus criou o búfalo, aquele animal grande, forte, uma beleza, uma maravilha, e o bicho fica lá o quê? Comendo grama o dia inteiro. Ou seja, Deus concedeu a ele uma estrutura e disse, está aí a tua estrutura, agora você pode comer. Deus nos concedeu essa estrutura.
E essa estrutura, agora você precisa daquele verde que está produzindo oxigênio para você. Você precisa daquele verde, você precisa de não destruir a terra, porque uma vez que você destrói, você vai perder o seu meio de sobrevivência, a produção de oxigênio. Lembrar que as duas coisas necessárias para o ser humano, para ele sobreviver, nenhuma pessoa vai ter problema, vai desmaiar porque a proteína caiu no sangue ou porque a gordura caiu no sangue, mas vai desmaiar por quê? Porque o açúcar caiu no sangue. O açúcar da planta mais o seu oxigênio são fundamentais e a planta nos concede ambos. A gente quebra ambos e devolve para a natureza CO2 e água. A planta agradece, pega aquele CO2 e água, pega a sua clorofila, a energia do sol e plum, sintetiza tudo de novo e dá para você. É um sistema perfeito, que não tem fim. O que é a doença da vaca louca? A doença da vaca louca foi justamente a tentativa, não se sabe se foi uma coisa por acaso, né? Porque ninguém vai dizer, ó, fui eu. Ou a tentativa de quê? De pegar e dar um upgrade a mais. Você tem uma escala de consumo calórico do herbívoro, você tem uma escala para o vegano e você tem uma escala para o onívoro, aquele que come de tudo, inclusive animais. Então, quer dizer, o upgrade que os caras viram que era satisfatório para engordar o boi em cativeiro é o quê? É o tirar ele do sistema herbívoro e competir agora com o meu sistema. Ele torna ele vegano. Então, se eu conseguir esse resultado fazendo isso, imagina que resultado que eu não vou conseguir dando comida, dando boi para boi. Ele seria o quê? Receberia comida animal para boi. Pro boi. Aí ele receberia um upgrade maior ainda. Aí resultou a vaca louca, que é a doença da... Isso deve dizer alguma coisa para a gente, né? A gente tem na nossa escala, nós também... Por isso que essa questão de todas essas doenças tipo Alzheimer ou doenças cerebrais estarem ligadas, isso foi um estudo feito até acho que foi a Universidade Federal do Paraná, a respeito, que estão tratando Alzheimer ou dificultando a evolução dele justamente com uma ingestão absurda de B6, que é uma vitamina do complexo B, e parando com o consumo de carne. Que essas doenças todas estariam relacionadas de uma forma ou de outra ao consumo das carnes. Outra coisa importante também na carne é que, além da carne ter o sabor do ácido glutâmico, é que ela é como uma cafeína, né? Ela contém substâncias que o cara fica ligado. Agora, se vocês forem pensar, a história da cafeína é muito interessante. Por quê? Porque quando há o boom nos Estados Unidos, né? Quando a gente era criancinha aqui, o Brasil não era nada e tal, havia o boom, que o boom agora hoje está aqui, foi lá nos Estados Unidos de comerem muitos animais pela produção excessiva, conseguiram produzir muitos animais, então começou o milkshake. O que era o cara? Era milkshake com um cheeseburger, a alimentação toda. Aí você vai perguntar, doutor Rogério, com essa quantidade de animal, de gordura, como é que o cara conseguia sair da mesa? Porque o torpor era tão grande, porque se você for fazer um exame no momento, o sangue dele vai estar cremoso. Por isso que vocês não podem, 12 horas antes de tirar sangue, o quê? Comer. Então você imagina, mas doutor Rogério, então esse cara, ele só vai sair da mesa com o pé de cabra, chamar um forklift, levantar o cara e tirar dali. Porque o sangue dele, ele vai... É o que a senhora White fala, né, a respeito das reuniões da nossa igreja, que o pessoal não deve ir depois de comer e comer muito, porque vão ficar, para tomar decisões importantes, vão estar embotados. Entende? Então, o que acontece? A receita, aí veio a Coca-Cola. Perfeito. Tá resolvido. Eu pego o meu estimulante, um pseudoneurotransmissor, como a gente falou ontem, e jogo no cara. É o cafezinho. O cara vai comer o churrasco, ou o chimarrão, qualquer outra coisa, para tirar o cara da mesa. Aí naquele momento ele mesmo, não é que vai limpar o sangue, não vai limpar o sangue, mas vai dar um kick no cara de um coice daquele banho frio. É como se joga ele na ducha do banho frio. Aí ele, na hora, consegui sair da mesa. Então a Coca-Cola é perfeita para isso. A Coca-Cola, o café é perfeito para isso. O chimarrão é perfeito para isso. Porque consegue, mesmo com o sangue todo cremoso, tirar o cara da mesa. Eu tive bastante dificuldade no Jávia, tenho uma alimentação mais correta e eu tento acompanhar ele. Mas, no princípio, quando eu iniciei,
eu dizia pra ele assim, essa comida não tem substância. É o termo que eu usava, Lavagem, porque lavagem. tu come e tu... Sente fome? E falta alguma coisa, aquilo não É uma te coisa interessante que a satisfaz. senhora está falando, porque muitas vezes a pessoa confunde a dificuldade digestiva com ter comido bem, né? Aí o cara come aquela carne, aquele negócio vai ficar 72 horas putrefando dentro do intestino do cara. Pô, agora eu tô legal, comi bem, porque eu tô sentindo que a minha digestão está me dando um bocado de trabalho, né? Essa comida é boa, hein? Agora aquela comida que os caras falam assim, pô, doutor, eu como esse arroz com legumes, eu em 10 minutos estou, né? Parece que eu não comi nada, né? O estômago reclama. Bom, né? Por isso que a gente fica O comendo, estômago comendo reclama depois. também. Quer dizer, é uma troca, uma reversão de valores, né? Então é tudo, em conclusão, assim, não sei quanto tempo a gente tem, é tudo uma arapuca, é tudo uma... Vocês têm que pensar que o conflito não é pequeno, o conflito é grande. E a luta não é contra qualquer um, a luta é contra o maior depois da divindade. Não tem jeito da gente ganhar, não tem nem papo, não tem conversa. Né? Satanás vem falar com você, olha, fala com o Senhor Jesus, eu estou ocupado, não quero conversa, não tem nem respondo, não passo o recibo. Recebeu a minha mensagem? Não sei nem quem você é. Porque não vai dialogar, não tem conversa, você vai perder, não tem jeito. Então é só perto de Deus, próximo a Jesus. Aí muita gente chega e fala assim, mas você fala dessa dieta, não sei o quê, qual era a dieta de Jesus? Quem sabe qual era a dieta de Jesus? Aonde está escrita a dieta de Jesus? Eu sei que ele comeu um peixinho. Mas essa não era a dieta dele. A dieta de Jesus, alguém tem Bíblia? Estamos aqui reunidos, né? Evangelho de João, capítulo 4. Mas eu vou ler então para vocês. Evangelho de João, capítulo 4. O que acontece no capítulo 4 do Evangelho de João? Alguém se lembra? Capítulo 3 é clássico, Nicodemos. Né? Capítulo 4 é a sequência. Mulher samaritana. Né? Então Jesus para no poço, né? E fala para a galera, ó, já sabendo, vocês vão lá então na cidade buscar comida, né? Todo mundo com fome e sede, tomaram sua aguinha, ele está lá, o pessoal foi, e ele falou, estou aqui para bater um papo com uma mulher samaritana, que a gente hoje estaria falando dela. Aí ele chega e começa aquele diálogo com a mulher samaritana, não sei o que. Ele está, teoricamente, naquela conversa, ele ainda está com fome, porque o pessoal foi buscar comida. Aí, o que ele chega e diz no final aqui? Onde o pessoal chega, a idade é uma droga. A gente já não enxerga. Ainda mais, se der uma Bíblia com a letra muito pequena, eu não estou enxergando nada. Aqui, capítulo, o pastor estava já lá na frente, né? Então, capítulo 1, versículo 29, venham ver o homem que disse, tudo o que eu tenho feito, será que ele é o Machia, né? O Messias? Versículo 30, muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Versículo 31, enquanto isso os discípulos pediam a Jesus, mestre, eles chegaram, né? Viram aquela cena do mestre conversando com uma mulher, número 1. Isso aí já é, mas eles já deviam estar acostumados, né? Mas uma mulher judia, né? Agora está conversando com quem? Uma samaritana. Não acredito. Isso é um absurdo. O Machia conversando com a samaritana. É aquela guerra dos conceitos. Eles esperavam, né, um Deus segundo a cabeça deles, e não um Deus que era. Aí Jesus respondeu, versículo 32. Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Aí ele vai falar da dieta dele. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros, será que alguém já trouxe comida para ele? Né? Será que alguém chegou aqui e alimentou o mestre? Aí ele fala, versículo 34, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a dieta de Jesus. E essa é a dieta do cristão, fazer a vontade de Deus. Versículo 35, vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita, mas olhem e vejam bem os campos, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Ele estava falando de outra coisa que não era só comida não, né? Quem
colhe, recebe o seu salário, o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. A preocupação dele sempre não era com ele, era com o outro. Ele nunca estava voltado para si próprio. A preocupação dele sempre era para com o outro. E o resultado do seu trabalho, quem colhe, é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. A união, né? Porque é verdade o que diz, um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam, outros trabalharam ali e vocês aproveitaram os trabalhos deles. Então, a vontade de Deus, ou seja, aqui, pastor, obrigado. A dieta de Jesus está descrita no capítulo 4 do Evangelho de João. É fazer a vontade de Deus. Agora você tem que se perguntar, como eu posso fazer a vontade de Deus para ser bênção para o outro? A gente falou ontem daquelas populações em que os estudos epidemiológicos foram feitos, que batem de frente com os nossos conceitos, que nos fazem lembrar que nossos conceitos são equivocados, que vão de encontro aos conceitos dos nossos médicos, que não estão informados. Ele não vai saber explicar o paradoxo do caos, ele não vai saber explicar por que essas pessoas que comem tantos alimentos de origem vegetal estão na natureza, no nosso mundo, com tanta mais saúde do que nós. Ele não vai saber explicar isso. Essas populações estão acabando, porque conforme vai atingindo o desenvolvimento, o chinês, ele não era vegetariano porque ele queria, ele era vegetariano porque ele tinha 1 bilhão e tantas de pessoas para ele, né, ter que alimentar. Porque se você convidar ele para uma churrascaria, ele vai comer tocinho, vai comer aquilo tudo e nunca mais vai querer comer legume e verdura. Ele não faz aquilo porque você tem, logicamente, uma geração de que se você pegar o velhinho que foi acostumado a vida inteira a comer aquela misoshiro, aquela comidinha, dizer, não, vovó, agora você vai morar aqui no Havaí e você vai comer hambúrguer, tipo, é capaz desse chegar e dizer não. Isso aqui não me cai bem, o velho na sua sabedoria chega, mas o filho, o neto dele não. Opa, tô dentro. Nossa, isso aqui é muito melhor do que aquilo que a vovó faz lá em casa. Você entende? Então ele não era vegano assim, ou particular, tinha muito pouco consumo de origem animal, porque ele queria, ou porque ele fazia isso para honrar a Deus, ou qualquer outra coisa. Era o meio dele de sustento. E, aliás, é a solução para a alimentação de todas as populações. Não teria que ter um etíope lá morrendo de fome se nós fôssemos todos vegetarianos. Porque o que se gasta de água e comida, hoje em dia, a nossa comida para alimentar um boi, é o que a senhora White fala, comer diretamente, não comer através. Então comer o trigo, comer o milho que hoje está sendo usado para ração, em vez de comer o boi que comeu ele. Entende? É essa a questão. Então, quer dizer, é o que? Para todos, é para todo mundo. Hoje mesmo as pessoas que não são religiosas, ou que são religiosas dentro do seu conhecimento religioso, são espíritas, alguma coisa, isso já está forte na cabeça das pessoas, dizer, cara, eu não posso mais comer, eu tenho um cachorrinho em casa e eu como um bicho. Entende? Esse conflito já está existindo entre as pessoas, esse pensamento, e dizer, e como é que eu posso comer ou alimentar uma indústria que está pegando um monte desses animais? Você quer ver um cara que não vai comer frango de jeito nenhum? Eu sempre pergunto, sempre que eu conheço alguém que veio de Chapecó, eu pergunto, é óbvio, né? A Sadia está lá e ela é uma indústria que gera emprego para muita gente. Aí eu pergunto, cara, você come frango? O cara diz não, porque ele trabalhou dentro da Sadia. Entende? Ele trabalhou lá dentro, ele viu o que acontece, a pessoa se enoja, né? Você visitar esses lugares que se criam aves, isso é uma coisa, um animal que é tão bonito. Eu gosto de ver aquele programa Criacionismo que tem às 6h30 da manhã todo sábado na Novo Tempo, e você vê, o castor, todos esses animais tão bonitos, né? Como que o pessoal, a ciência estuda, vê como eles são bacanas, o salmão, né? Que ele sobe as águas, o outro faz isso, a baleia, como que eles se comunicam, os golfinhos, são coisas tão lindas, né? E depois a gente pega esses animais que Deus criou para que fossem companhia para a gente, para que fossem objeto do nosso estudo, né? Que esse era o objeto de estudo. Olha a planta, Adão. Olha o animal, que esse que você mesmo deu o nome.
E de repente, quer dizer, isso poeticamente falando, ou filosoficamente falando, já parece estranho. Você convidar esse cara, né, esse bichinho, para sua mesa, mas não para comer do seu lado, mas para ser a comida, entendeu? Quer dizer, filosoficamente o negócio já não é bonito. E muita gente está atingindo, o Satanás está trabalhando com esse pessoal para chegar lá na frente. Chegar e dizer assim, poxa, eu realmente parei de comer animal por filosofia. E o cara mal sabe que foi o próprio Deus que criou a ele e que disse, o animal serviu, eu o criei para te servir de companhia. E não para você fazer o que você está fazendo. A maldade que está sendo feita. A própria ração de milho, essas coisas todas que estão se fazendo para o gado, ela não combina com o estômago ruminante dele. Então já produz uma série de bactérias que fazem mal ao animal. Mas ele vai ser abatido. O problema é que ele vai ser abatido, mas ele vai para a tua mesa. E a história não vai terminar ali. A história vai terminar em você que vai consumir esse animal. Né? O queijo, ainda há pouco, saiu uma reportagem aí claríssima na televisão, falando coliformes fecais, um monte de coisa que tem desses alimentos. Há uma série de elementos que são lipossolúveis. Então todo mundo pensa, mas doutor, então eu estou comendo muito mais vegetal, a minha ingestão de agrotóxico vai ser muito maior. Não, é errado. O agrotóxico ele é lipossolúvel. Na planta que tem pouca gordura, ele não encontra muito grandes concentrações. Vai encontrar no leite, porque é uma vaca que bebeu aquela água que saiu da horta contaminada por aquele agrotóxico, e como a vaquinha é rica em gordura, no seu leite vai sair muito mais agrotóxico. Agora ninguém fala nisso. Ninguém fala isso. Isso é um assunto que é proibido, porque a mídia está fechada. A mídia está... Você vai ver, tá, então vou confiar no jornal. Vou confiar no Jornal Nacional, vou confiar... Está lá. Você acha que vai aparecer isso no Jornal Nacional? Quem patrocina o Jornal Nacional? Poxa, vocês estão vendo o Jornal Nacional e não estão vendo o patrocínio dele, o cara vai ficar furioso. Pô, estou gastando uma fortuna aqui. É o Itaú, não é? Sadia, Bradesco, mas é Sadia. Sadia patrocina o Jornal Nacional. Então você acha que isso vai aparecer no Jornal Nacional? O cara no dia seguinte diz, amigo, tchau, vai arrumar outro patrocinador. Preste atenção. Os grandes patrocinadores são a Petrobras. Patrocina eventos, Projeto Tamar. Está toda hora jogando óleo aí dentro do mar. Entende? Então é aquela fantasia. Eu vou fingir que sou bonzinho, que cuido da tartaruga e estou matando ela. Entende? É uma realidade. Entende? Esses acidentes que são o quê? Justamente gordura. Então o planeta, o que mais você pode sujar o planeta não é cocô, não é dejeto, não é produto orgânico, mas é a questão do óleo. O óleo impede, como ele forma uma camada. Como é que o peixe morre? Porque a camada que se forma em cima do mar impede da difusão do oxigênio. O animal morre sufocado e sobe à superfície mortinho. Entendeu? Então, quer dizer, a história é essa. O negócio está acabando e está acabando feio. O homem está destruindo completamente o planeta. A maneira do homem ser e dele viver não existe um parasita maior sobre a face da Terra do que o ser humano. O senhor falou que o corpo humano é uma máquina incrível, né? Qual é a função dos rins, no caso, no meu caso, né? É justamente de filtragem. Tá, porque muita gente me pergunta, porque eu tirei né? O doutor não me cortou alguma alimentação, ele não me cortou nada, ele mandou seguir. Não, você teria que se preocupar em fazer a dieta de Deus. Não me preocupar com nada, eu perguntei. Não, um erro enorme. E além de desinformado, né, doutora Daí? O que se faz com um renal? A dieta de um renal, o cara não precisa nem de ser dietista nem nada para saber. A dieta de um renal, ela tem que reduzir muito o consumo proteico, porque a proteína é o que dá mais trabalho para o fígado e para os rins. Eu perguntei para ele, não, pode seguir normal. Não, isso eles vão falar direto. Você infartou? Não, pode continuar também. Você fez isso, você está com câncer? Pode continuar, vai full. Doutor, o senhor falou da questão do agrotóxico nos alimentos, né? É um grande debate que a gente encontra quando falamos sobre a questão de ter uma alimentação mais saudável, essa barreira, né, da contaminação desses alimentos vegetais. O senhor comentou que então eles são lipossolúveis.
No caso, isso significa que dentro do corpo essas substâncias são eliminadas, ou antes elas entrarem no nosso corpo através do alimento, ou elas não chegam? Ambos. Primeiro, porque quando você tem uma substância lipossolúvel de um vegetal que é basicamente hidrossolúvel, ele é água, 90% de uma berinjela é água, por exemplo, você então tem que ter o trabalho de procurar tirar aquilo da casca, né? Tirar aquilo daquela presença da casca. Mas como aquilo ali é hidrossolúvel, você vai ter concentração interna muito pequena. Mas tá, eu vou comer aquilo, aquela parte que ficou dentro de mim, aquele que eu não consegui evitar, ela realmente é lipossolúvel. A tendência, se eu não a biotransformá-la em alguma coisa hidrossolúvel por parte do fígado, é dela ficar acumulando dentro do corpo. É o que acontece com a vaca. A vaca, ela não está... Você não jogou agrotóxico nela, mas a água que ela está bebendo está vindo da horta, que irrigou a horta. E naquela horta tem muito agrotóxico. Então a quantidade de que vai entrar na vaca, como aquela substância é lipossolúvel, vai encontrar um monte de lugar para estacionar. E aí a vaca vai ingerir aquilo, e a vaca que a pessoa vai comer, aquela carne, vai conter esse agrotóxico da mesma forma que o leite dela vai conter, e muito mais o queijo. Agora, não se mede a quantidade de... Foi feito um trabalho na Espanha, em que eles mediam a quantidade de agrotóxico no leite materno. E o leite materno das mulheres vegetarianas puras era o que tinha a menor quantidade de agrotóxico possível. E o leite materno das pessoas que comiam normal, ou eram ovo-lacto vegetarianos, era maior na sua proporção. Então, o envio de agrotóxico no nosso corpo é muito maior pelos alimentos que são gordurosos, que tem gordura. Com gordura. A gordura, ela transporta. Ela é o berço para aquela substância lipossolúvel. Ela solubiliza na gordura. É fácil de entender, por exemplo, quando você vai pintar uma porta, você vai usar tinta óleo. Quando você vai pintar uma parede, PVA, tinta água. Você vai pegar o pincel nu e vai lavar na água, ele vai sair limpinho para o dia seguinte, e o outro você vai ter que usar um redutor, um thinner, uma água rasa, alguma coisa. Então é a diferença do hidrossolúvel para o lipossolúvel. Então nós que somos hidrossolúveis, fechados num pacote lipossolúvel, como é que eu faço para fechar essas células todas do meu corpo? Eu uso uma membrana fininha, que nem um saco plástico. Olha que bacana. Então, se você for pensar na célula representando um corpo, olha a quantidade de gordura que esse corpo tem. É só a camadinha fininha que fica em volta dessa bola, né? Então ela é importante para isso. Agora o ponto que eu quero chegar é o seguinte: então nós somos todos uma estrutura hidrossolúvel. Então essa é que é o problema. Todos os problemas atuais estão relacionados ao acúmulo de gordura no corpo. Até o diabetes. Como a gente escreve aí no nosso site, está explicado também numa reportagem extensa que a gente escreveu sobre diabetes tipo 2, na revista Vida e Saúde, o diabetes é justamente o quê? É o marmoreio do boi. É eu ficar com o meu músculo parecendo um salaminho, cheio de ponto branco, que é a gordura. Músculo não é lugar de ter gordura, só quando eu fico muito gordo. Então é o que eu quero no boi, é o tal do marmoreio. Quem entende de boi, de carne, sabe do que eu estou falando. É justamente essa presença dessa gordura dentro do músculo, que eu já falei, que é o quê? É o maior consumidor de energia do corpo, é que impede a entrada do açúcar. Então vamos lá. Então diabetes não é um problema do açúcar. Ele se reflete no açúcar. Por quê? Porque o músculo, quando está cheio de gordura, ele passa a rejeitar a entrada do açúcar. A glicemia sobe, é o diabetes em si. Então o diabetes não é do problema do açúcar, ele se reflete no açúcar. Como é que se trata o diabetes? Tira o marmoreio. No que você tira o marmoreio, aí o açúcar volta a entrar dentro da fibra muscular. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. O meu problema geralmente é o contrário, eu tenho um metabolismo muito rápido. Geralmente o meu peso comum é 45, 46 quilos. Eu tenho que me matar comendo para mim conseguir manter em 54, 55. Pro vento não descarregar. Exatamente. Como eu engordo de maneira saudável? Primeiro, não é interessante para ninguém engordar, né? Então, meu irmão, você está dentro. Mas olha, amigo, é inevitável. Tá? Se eu pudesse olhar para você daqui a 20 anos, todo mundo engorda.
Aguarde o seu momento. Agora, o ideal de ganho de peso é ganhar de peso em massa muscular. Então, se você tem aqueles músculos que Deus te deu, eles não vão. O número de fibras musculares não aumenta. Então, Não adianta. eu faço academia há 1 ano e eu acho engraçado que a minha genética não faz eu crescer. Mesmo eu comendo muito, eu consumo muito. Mas é porque você está crescendo, você está numa fase hormonal que... Eu tenho 23 anos. 30 anos, teu rapaz? Não, mas nada não significa que ele não esteja crescendo. Não significa. É aquela história da mulher na China com 19 anos está menstruando. Ela começa a menstruar com 19 anos. A menarca, para a mulher, é muito bem definido o momento em que ela vira mulher. Para o homem já é mais um ponto obscuro, né? É a presença de pelos pubianos, alteração da voz, outras coisas. Mas isso, quer dizer, o ideal é que seja cada vez mais tarde. A gente está falando firme aí, então. Agora, como é que esse músculo então cresce? Ele cresce colocando batata dentro. Entende? Ele cresce colocando batata Mas ele dentro. entra na área do psicológico. Porque ele não consegue. Não come batata. Não. Não, capaz, come demais, é o que eu mais. Não, como as pessoas veem ele. Né? Eu já tenho uma faculdade também. Não consegue. Aí eu explico pra você. Na verdade, eu só comentei com a mãe que às vezes é complicado você exercer a função de liderança quando você não aparenta maturidade. Quando você tem uma aparência de mais jovem, muitas vezes é difícil você conquistar uma liderança. Eu vejo jovens de 19 anos que parecem uns caras de 30 que o povo respeita. E já eu que tenho 23 anos, eu posso falar o que eu quiser. Você é um moleque. Só pra ele chegar lá. Só pra ele. Imagina você parar de comer, o bichinho fica 45 quilos, não é legal? Mas você pratica atividade física? Muito, eu gosto muito de praticar atividade física e esse é o meu problema, eu não engordo, eu posso comer à vontade, tanto é que eu tento, só que aquilo lá, eu fazia academia 2 vezes Isso é por dia, problema? fazia de manhã e à noite. Mas o que você faz na academia? Eu faço só pra, em vez de fazer aeróbico, eu faço só pra criar músculo, eu não sei Tá errado. Óbvio. Tem que fazer aeróbico. Fazer mais aeróbico. O exercício, esse tipo de exercício, ele não aumenta o perfil enzimático, que bota mais substância. Ele só promove um crescimento local, é quase como se você estivesse só fazendo assim, você só vai aumentar, vai provocar um edema, um edema, uma hiperemia que se chama, e vai aumentar assim, entende? Aí o pessoal faz o quê? Só faz isso aqui e aminoácido para dentro, entendeu? Aí fica aqueles gordos. É que o ruim é que eu praticava os dois, né? Eu era tanto, agora eu parei, né? Eu era lutador de fazer Kung Fu direto, então era a semana inteira. Então eu tinha o aeróbico junto com aquele exercício. Mas você, por exemplo, a pessoa deve se ligar numa atividade tipo ou caminhar, correr, bicicleta, remo, natação. Tem que ser alguma coisa que promova o aumento da alimentação dentro do corpo. Você tem que pensar o seu coração como a raiz de uma árvore. Quanto mais esse coração tiver ramificações, através da demanda de oxigênio, ele vai chegar aos lugares mais distantes, ofertando oxigênio. Esse tipo de exercício não promove isso. É o exercício que promove isso. Mas eu quero ficar forte. Então você faz o seguinte, você promove essas estimulações dentro de uma fase aeróbia. Você, por exemplo, está fazendo uma caminhada ou uma corrida, de repente você dá uma explosão. No que você vai dar uma explosão, a caminhada você estava, digamos assim, com as fibras que estavam trabalhando para você caminhar, era só em torno de 55%, 60%. Você não estava chamando todo mundo, tinha uma galera que estava descansando. Agora, quando você dá a explosão, você vai chamar todo mundo, porque você vai fazer um esforço muito maior. Você só tem que tomar cuidado para estar bem aquecido, para não ter uma lesão, porque naquele momento você vai dar uma explosão, que nem aquele cara no 100 livre. Você deu aqueles 100 metros sem barreira, ou os rasos, né? Então você deu essa explosão, você está estimulando isso, aí você já para, já volta e dá essa explosão de novo. É muito melhor do que fazer contrações. Então, na verdade, a academia não passa de mais um... Academia, para mim, todos morriam de fome, nem abria, nem insistia. Não tem sol, não tem ar puro, é uma atividade física feita sob condições totalmente... Tem uma música muito alta. Fora isso, né? Então, quer dizer, você tem condições de cativeiro ali, né? Você está... Óbvio. Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre a questão da igreja como um instrumento em cumprimento da obra de Deus através da saúde.
A gente tem escritos tipo esse daqui, que Ellen White diz assim: quando recebida em sua plenitude a mensagem do terceiro anjo, a reforma da saúde terá seu lugar nos concílios da associação, no trabalho da igreja, no lar, à mesa e em todos os preparativos domésticos. Então o braço direito servirá ao corpo e o protegerá. Dentro do contexto que a gente está vivendo hoje, no mundo que a gente vive, no mundo, na forma como a igreja tem avançado na pregação do Evangelho, como o Senhor enxerga que nós poderemos atuar muito mais de forma mais forte, buscando o cumprimento disso, através dos caminhos que a igreja está tomando ou das oportunidades que estão surgindo hoje na sociedade para que isso aconteça. A gente não consegue ver isso hoje, né, na prática. Eu posso fazer um paralelo com a minha clínica. Eu não espero, através da minha clínica, mudar o mundo. Eu procuro trabalhar com indivíduos. E eu acho que a igreja vai ser muito similar. Eu acho que vão ser indivíduos que vão entender, não pela necessidade de ele ter saúde, mas a necessidade dele ser útil. O caminho de dizer, eu vou fazer isso porque eu quero ficar mais forte, eu vou fazer isso porque eu não quero ficar doente e não faltar ao trabalho, eu vou fazer isso porque eu quero ficar mais bonito, eu vou fazer isso porque eu quero, não é eu quero, eu vou fazer isso porque eu quero servir, eu vou fazer isso porque eu entendo que essa é uma maneira muito importante de eu levar as pessoas a Deus. Aí sim. Então isso é uma coisa dentro da igreja individual, do cara achar. E eu não julgaria um indivíduo por não enxergar isso. Eu jamais julgaria nenhum membro da igreja por não enxergar isso. Porque pode ser que o cara enxergue outras coisas que eu não enxergo. E se ele me fizesse enxergar, talvez eu tomasse uma... Mas o cerco está se fechando dentro dessa área. Então está ficando cada vez mais difícil não enxergar isso. Então aí fica difícil da gente chegar e dizer que a gente é excusável, a gente pode ignorar isso, entende? De outra forma. Mas eu acho que está chegando o tempo, principalmente porque, vendo dentro do meu ponto de vista, porque o soco que se dá no nosso pensamento fisiológico dentro das áreas de saúde, está com essas testemunhas. Essas testemunhas hoje que estão na zona rural da China, essas testemunhas hoje que estão na Sierra Madre, lá do México, são aqueles povos que não têm geladeira, que ainda vivem de uma forma, eles são testemunhas que Satanás está dando um jeito de abafar, porque à medida que o crescimento vai chegando, o desenvolvimento, são os Yanomamis. Os Yanomamis foram testemunhas há 30 anos atrás, hoje em dia estão pedindo hospital e dinheiro para o governo, porque já estão cheios de doença, entende? Então essas testemunhas, Satanás está dando um jeito de acabar com elas, mas existem testemunhas no coração da boca do leão, que é em Los Angeles, que são os adventistas do sétimo dia. O impacto dos adventistas do sétimo dia da Califórnia é incalculável. Porque dentro de um contexto em que vocês têm todos os Estados Unidos, está aqui o mapa dos Estados Unidos, e aqui a incidência de doenças modernas chega aqui num buraquinho, um pontinho, e esse pontinho aqui é baixinho. São os adventistas do sétimo dia da Califórnia. Entende? Então, isso para mim é ser luz para os gentios. Entende? À medida, inclusive, que o pessoal aqui no México, aqui embaixo, no nosso mapa, na Sierra Madre, esses tarramuaras estão sendo convidados para as grandes cidades, daqui a pouco não vão mais nem existir, vão ter geladeira, vai ter todo aquele negócio. Essas testemunhas Satanás está silenciando, em todo o globo essas testemunhas vão acabar. A zona rural da China está conhecendo agora leite. A zona rural da China não tem leite, não tem vaca que vai beber a água deles, etc. Mas já está importando do Brasil. Leite em pó disparou aí, porque a China está comprando. A China é um monstro. A China começou a comprar minério de ferro, as ações daqui do Brasil sobem todas na Bolsa de Valores. A China começou a comprar alguma coisa, o preço, a gente vai faltar para a gente. E o leite em pó aí começou a ficar muito caro, por quê? Porque a China está comprando. Então, essas testemunhas estão sendo silenciadas. Então, nós, no meio aqui de um país emergente do BRICS, que é o Brasil, nós, como adventistas do sétimo dia, temos de estar de olho nessa situação para sermos luz. Está dizendo, a população toda está crescendo, o fenômeno está se repetindo, fenômeno que já aconteceu na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos há muitos anos atrás, é a emergência. É o que a ONU chama de emergent diet, é uma dieta fluente. O indivíduo para de comer arroz com feijão, agora ele tem que
brie camembert em casa. Isso, agora eu estou rico, agora eu estou abastado, agora sim eu sou Laodiceia. Então o cuidado tem que ser muito grande. Só vai quem se tiver. Agora, muitas vezes aquela mente está embotada pela dieta do cara e ele não consegue perceber que é um sapo dentro da panela fervendo. Entendeu? Então é esse o problema do pastor Samuel, é conseguir chegar em púlpito e sacudir o pessoal. Entende? É como ele falou ontem, fazer que nem Isaías, ficar pelado lá no púlpito e o pessoal vai... Bom, acho que o pastor tem alguma coisa para dizer. O governo americano gastou $1,5 milhão estudando os adventistas de Long Island. Uma pesquisa, vê como isso está chamando a atenção. Pois é. Gente, como é agradável, né? A presença do Dr. Rogério conosco. Foi um presente realmente esse ano aí. Obrigado, doutora Daí, por ter nos apresentado o Dr. Rogério. Só que é o seguinte, queridos, nós vamos tomar nosso de jejum, porque esse homem é o seguinte, ele colocou energia para dentro. Seguinte, isso é culpa da Palmeira. É mais fácil a gente se cansar do que ele parar de falar aqui, entendeu? E a gente, como ele vai dar uma palestra daqui meia hora para outro grupo, para os pais da escola, então nós vamos nos abastecer também, né? Todos são convidados, se quiserem aí, ele vai falar mais um pouco aí, né? E sobre alimentação, agora vai ter receitas saudáveis aí, não sei onde que ele vai entrar nisso aí, né? Ele só vai dar uma palestra para os pais, né? Quem quiser conhecer mais, mas vamos agradecer a Deus então por essas horas aqui agradáveis que tivemos, né? Que realmente, não sei se você deu conta, mas faz praticamente 1h40 que a gente está conversando aqui, né? É incrível como que... O tempo passa quando a gente se diverte. Quando a gente está se divertindo, quando a gente está vendo coisa boa, né? Então vamos fazer uma oração e agradecer aqui a presença do Dr. Rogério, tá? Eu creio que um dos cafés da manhã mais especiais que nós tivemos esse ano foi esse daqui, né? E como o rio fica perto de mim, pode voltar quantas vezes quiser. Tá bem?